Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Psicast e hoje com uma pessoa muito especial. Eu estou aqui com a Ana Paula Fraga e eu quero aqui passar o currículo da Ana Paula. Empreendedora, mãe, ela também é mentora de mulheres há 10 anos, palestrante, terapeuta e mentora de mulheres cristãs em formação. E ela é escritora do livro Inabalável. Ana, obrigado pela sua presença aqui no nosso Eu que Psicast. agradeço o convite. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com você. Exatamente. E o nosso tema não seria diferente. É mulheres inabaláveis, autocuidado, identidade e propósito. E por que que isso é tão importante? A Ana ela tem uma vivência acadêmica de vida, aonde passou por perdas, lutos, e é uma mulher que está sempre em movimento, empreendedora. E assusta um pouco esse currículo até para os homens, né? Mas aqui não tá, isso não está em questão. O que a gente quer colocar aqui é que é possível sim você se reinventar, é, você ir atrás dos seus sonhos, daquilo que você almeja para a vida. Então, a gente vai falar desse nosso mundo, que são mulheres que estão em movimento, mulheres que pararam de sonhar e que precisam voltar para o protagonismo das suas vidas. E está aqui alguém que entende muito bem esse lugar. E quer trazer algo novo para quem está nos ouvindo, para quem vai passar, compartilhar esse Psicast. E com vocês, Ana, fala um pouco do seu currículo, se você quiser. Do que você falou, né, de mãe, empreendedora, mas sempre me considerei uma improvável, né? Eu vim de uma família totalmente disfuncional, e daquela que as pessoas olhavam e falavam, não vai dar em nada, né? Sempre considerada uma pessoa difícil, porque quem é muito curiosa, né, e quer além do que já tem, é dita como difícil, né, quando a pessoa não está acostumada, tá acostumada só com aquela normalidade. E eu Uhum. nunca gostei do que era normal, eu sempre queria mais. E aí eu era considerada uma pessoa difícil. Então assim, nossa, ela é tão difícil de lidar, mas não era, eu queria mais, sabe? E fui com a cara e com a coragem, com 17 para 18 anos, passei para o UFRJ e sempre tinha feito atividade física, nada a ver com o que eu faço hoje, nada a ver, Verdade. mas trabalhei quase 20 anos aí com a educação física, eu era apaixonada também, me especializei em bases biomédicas porque eu queria trabalhar com os problemas da academia. Sabe, aqueles Uhum. alunos que ninguém queria, porque tinha medo, porque era hipertenso, cardíaco, ou que tinha feito a cirurgia e que não sabia como lidar. E comecei a trabalhando assim e fiquei muito tempo, né? Uhum. Naquilo. E sempre gostei de desafios. Não sabia nadar, aprendi a nadar na faculdade. O que eu fiz? Na natação, eu comecei a dar aula para quem não sabia nadar, porque eu queria tirar o trauma daquela pessoa. Então, desde sempre eu tinha isso, mas eu não tinha observado. E aí eu fui trabalhando com isso, trabalhando até que eu engravidei. Sempre falei que eu não queria ser mãe, porque na verdade não era o não querer ser mãe, mas eu não queria ser o que eu tinha recebido. E eu não sabia o que, que era aquilo, né? Então eu falava, eu não quero ser mãe, né? E assim, minha mãe já é falecida e sempre amei demais, mas ela me dava Aham. aquilo que ela tinha recebido e eu também não entendia isso, né? Ela não tinha amor, então o amor dela era diferente. Então, era o amor que eu recebia. Era uma relação A precária, gente não né? Não, entende não muito bem, entendia muito né? bem a afetividade, não Não tinha. entendi. Uhum. Eu fui restaurar o amor com ela já no final, assim, nos últimos dias dela. Aham. E então, assim, quando eu falei assim, eu não quero ser mãe, eu me vi grávida, né? E Uhum. aquilo ali virou o amor da minha vida. Só que eu perdi esse bebê no final da gestação, faltava 2 dias para 39 semanas. E aí minha vida virou de ponta cabeça, porque eu falei, o que está acontecendo, né? E aí veio depressão, crise de pânico, ansiedade, e ao mesmo tempo foi quando acho que eu comecei a ter um contato maior com Deus, né? De pedir o milagre para Ele. Uhum. E um ano depois eu tive o Cauã. Então eu vivi Uhum. um milagre, porque assim, a gravidez do Cauã e o nascimento dele foi um milagre. Não tinha como eu engravidar de novo. E eu engravidei e tive meu filho, que hoje está com 16 anos. Então, nesse período, né, que o Cauã nasceu, foi tudo muito rápido. É como se eu não tivesse tido tempo de viver esse luto, de entender muita coisa que estava acontecendo Aham. comigo, né? E, e aí o Cauã já estava com 4 anos e eu reparei que
Desde que meu filho tinha nascido, na verdade, desde a gravidez, eu não me Uhum. olhava no espelho. É, e foi isso que a gente conversou, né? Essa perda da identidade. Uhum, Porque é isso que a gente quer colocar aqui para essas mulheres que estão nos assistindo e que vão assistir o Psicast, é a perda da identidade como uma pessoa tão ativa, uma pessoa tão dinâmica, se perde dela mesma. completamente. Como é que foi esse caminho, Ana? Então, foi muito difícil, Vanessa, porque eu não conseguia visualizar isso, porque eu estava vivendo uma dor interna tão grande de culpa que eu não conseguia, eu não me achava mais. Então, eu não me olhava no espelho porque talvez eu não queria me achar, talvez eu não queria ver quem eu estava me tornando. Só que ao mesmo tempo, eu não entendia o que estava acontecendo. E aí, o que eu fiz? A prioridade era meu filho. Então não importava o resto, não importava a aparência. Você viu minha foto, você viu, Uhum. né? É, e foi no momento de autocuidado, justamente com que eu trabalho hoje, né? Que eu fui meio que obrigada a me olhar no espelho, que você já fez esse atendimento comigo. Fiz. Você é obrigada a olhar para dentro de Você é si. obrigada, e naquele momento, quando eu olhei no espelho, eu falei, o que que aconteceu comigo? Em que ponto que eu me perdi? Só que aí eu percebi que isso já tinha 4 anos, 5 anos. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Só que aí esse processo foi muito duro. Ele é gradual, né? Assim, aí eu já sabia o que eu precisava, mas e como que você faz? Como que você vai colocando isso para fora? E foram muitos anos, né? Aí eu comecei a trabalhar com outras mulheres e eu vi que não era só eu. Eu vi que tinha muitas outras mulheres que passaram por coisas iguais a mim, parecidas comigo, e que eu podia ser esse instrumento. Foi aí que eu decidi largar a educação física, porque eu me achei nisso, em cuidar de Uhum. mulheres. Tudo muito ligado à questão da autoestima. E aí a gente precisa Muito. entender o que é autoestima, o que é autocuidado. A autoestima está muito relacionada com uma forma como você se vê, É. né? Como você se vê e como você se cuida. É, se trata, Como gosta de você, você. isso, como você se olha para dentro. Uhum. E o autocuidado é algo que você precisa praticando. Mas quando você perde a autoestima, não tem como, né? As coisas ficam meio descompensadas, Você porque perde teu valor, né? Então, assim, se exatamente, você não tem valor, para que eu vou perder tempo comigo? exatamente. E aí você acaba vendo que, pô, vou perder tempo e, sabe, não vou chegar em lugar nenhum porque eu não mereço isso, eu não mereço esse lugar, eu não mereço estar aqui, eu não mereço viver isso. A questão da autoestima está muito ligada à desvalorização que você tem de si próprio. Uhum. E isso, resgatar isso é muito gradual, porque É. você precisa enxergar que alguma coisa está faltando para você. E como foi para você fazer esse caminho de volta para si? É assim, eu falo sempre que quem me olha hoje e conversa comigo, a gente tem talvez a mania, né, de ver uma Uhum. mulher assim, que faz as coisas que eu faço hoje e acha que tá tudo bem, né? Guerreira, É guerreira. guerreira, nossa, a Ana é muito forte. Aham, Deve pensar assim, que eu não choro, que eu não tenho problema, que aham. tá tudo sempre muito bem, né? Só que não é bem assim, porque são os processos que a gente tem que passar. E foi um processo muito doloroso, porque na minha gravidez, como a forma de amor que eu tinha era com comida e coisas, porque eu não tinha aquele o amor, o abraço, eu te amo. Então, desde a infância, né, eu recebia comida e coisas em exagero. Só que na gravidez, o que eu fiz? Eu falei, como que eu tenho que demonstrar o amor para o meu filho? Com comida e coisas. E aí eu saí comprando tudo que eu podia. Eu falei assim, o neném nem vai usar isso tudo. Mas eu tinha que dar, eu A tinha que mostrar para necessidade. ele, né? E aí eu engordei muito nessa gravidez que eu perdi. E aí depois eu engravidei de novo, então foram duas seguidas, sendo que Uhum. aí eu tive um problema sério de saúde, que eu quase morri, e eu queria morrer mesmo. A verdade foi essa que eu pedi várias vezes, assim, me leva, porque eu não quero mais ficar aqui, né? Depois de ter perdido meu filho. E aí, nesse processo, né, meu Cauã tá com 16 anos, você vê como às vezes a gente acha que tem que ser de uma hora para outra. Não. A culpa era tanta de ter perdido meu filho que eu me punia não comendo, porque eu não era, nunca fui de comer muito, Uhum. mas eu comia o suficiente para não emagrecer, porque eu não me achava merecedora de emagrecer.
Então, eu perdi 8 quilos de 3, 4 meses para cá. Se você perguntar assim, Ana, o que que você fez diferente? Nada. Você só mudou aqui. Eu vi que eu era merecedora demais. Exatamente. Merecedora de usar roupas que eu não conseguia me sentir bem usando, merecedora de me sentir mais bonita. Só que eu também tive que aprender a me amar como eu estava e como eu tô. Então, a Vanessa não é o corpo que ela tem, não é o cabelo que ela tem, a roupa que ela usa. A Vanessa é muito além disso. São as suas Então, características, né? eu tive que olhar para mim e falar assim: quem é a Ana Paula? Qual é a minha identidade? Porque quando a gente nega a nossa identidade, quando a gente fala, a gente não tem essa autoestima de se achar bonita, de se achar merecedora. Uhum. Deus não fez da gente a semelhança dele. Então a gente tá o quê? Duvidando de Deus, o que Deus fez não foi perfeito. Exato. E aí isso foi mexendo comigo e eu tive que me aceitar como eu estava, no meu processo, com as minhas dores, com tudo, para eu começar a viver aquilo que Deus tinha para mim. Uhum. Eu comecei a parar de negligenciar, porque o negligenciar também é uma desobediência a Deus. Exato. Porque quando você se negligencia, quando você sabe que você pode fazer determinada coisa, você vai lá e você não faz. Você está ser indiferente a algo. Então eu tava. Quanta coisa que eu estava negligenciando comigo. Uhum. Os dons e talentos que Deus me deu, o que eu estava fazendo com eles? Estava guardando para mim? Quanto tempo que eu já podia ter começado o livro? Quanto tempo que eu já podia ter começado a terapia? Se era uma coisa que as pessoas me falavam que, Ana, eu me sinto bem depois que eu converso com você. Não, e há quanto tempo eu ouço Exatamente. isso? Só que precisou de um processo, Vanessa. E nem sempre a gente está preparado para viver o processo. A gente quer parar no meio do caminho. E aí a gente não vive o nosso propósito. Exatamente, que é justamente o nosso tema. E para esse propósito, a procrastinação também é algo que esbarra muito nesse processo, porque você sabe que você precisa fazer, você sabe que você precisa avançar, mas você não tem forças suficiente para dizer, não, eu vou fazer. E como a gente vence a procrastinação? A procrastinação nada mais é do que aquilo que eu tenho para fazer, eu preciso fazer. Mas muitas das vezes eu vou fazer sem vontade mesmo. Você vence a procrastinação fazendo sem vontade. E o que não gosta. O que não gosta, para depois ter resultado. Entende? Então as pessoas acham que é um processo milagroso e não é. Não. Tudo depende de você. E a visão que você tem com relação a você mesma também diz muito sobre, eu vou avançar ou não vou avançar. Então, para as pessoas entenderem, não, procrastinou, então só não estou com vontade de fazer. Não, tem que fazer mesmo sem vontade. Foi o que você fez. Para tomar esse caminho de volta para casa, que é sua casa interna aqui, você teve que fazer coisas que você no momento não queria. E foi muito choro, foi muita dor, foi muita luta interna. Foi muito difícil. Foi muita resistência, foi muita resiliência, foi muita persistência. E assim, eu falo que tem muita coisa que, para chegar onde eu cheguei, foi com muita lágrima. Lágrima que a maioria das pessoas não viu. Exato. Porque muitas das vezes no processo que a gente passa, é só você com você mesma. Eu também digo muito isso para as mulheres, que no infringir da nossa existência, quem cuida de nós somos nós mesmas. Claro, com o amparo de Deus e daquilo que você deseja chamar como algo para você se amparar, eu chamo de Deus, mas assim, você precisa ter algo para você se ancorar, para te trazer força naquele momento tão difícil. E as suas lágrimas, é você quem vai colher elas. Né? Muitas das vezes no processo não tem ninguém do teu lado te vendo. E por isso a gente está falando de mulheres inabaláveis. Não quer dizer que essas mulheres não vão sofrer, foi o que você colocou lá no início. Não quer dizer que elas não vão sentir. Mas quando ela entende que existe um começo, um meio e um fim, ela continua persistindo. Mesmo sem força, ela vai com aquela pouquinha força que ela tem. Então, nesse processo todo, Ana, também nasceu um livro. Fala sobre esse livro inabalável, Mulheres Inabaláveis. O livro veio assim, o livro é inabalável, eu decidi me amar. Porque amar é uma decisão.
Exatamente né? isso. É uma decisão, Exato. independente da tua circunstância e daquilo que você tem ou se gosta ou se não Exato. gosta, é você aprender a gostar daquilo que você é. Uhum. E a ideia era assim, a gente precisa criar hábitos, né? Então, é uma mistura de devocional Uhum. com exercícios práticos, com uma Uhum. palavra do dia, né, com um versículo bíblico, com reflexões, né, e todo dia a mulher chegar, ela lê aquilo ali e ela decidir fazer aquele dia diferente. Ela Uhum. decidir, então, são 31 dias, né? E Uhum. aí no primeiro dia o tema é ame-se, que é Uhum. justamente para começar com o amor próprio. Então ela vai entender o que é se amar, ela vai refletir sobre aquilo, ela vai responder alguns questionamentos, o que ela tem deixado ou não de fazer. Uhum. Vai ter o exercício prático para ela fazer, vai ter o versículo bíblico para ela ver, e vai ter uma oração para ela falar com Deus e se conectar, né? Uhum. Então, e o nome veio disso, porque eu fui pedindo, né? Eu falei, eu queria um nome, e o inabalável é assim, o que é você ser inabalável? Não é que você não vá ter problemas, porque a gente vai ter sempre. Se a gente Exato. esperar, tá tudo bem para começar alguma coisa, você não vai começar nunca. Exato. E o meu trabalho é assim, Aham. né? E eu falo, se você esperar as condições perfeitas, você não vai. Então, o inabalável é aquela pessoa que ele não vê pelas circunstâncias. Porque problema vai ter, mas assim, independente da circunstância, eu vou avançar, eu vou Uhum. vencer. Uhum. Não é que você não vai chorar, que você não vai sentir dor, mas você vai persistir. E esse nome tem muito a ver assim comigo, com as coisas que eu A vivi, sua vivência, né? porque eram dores, e depois assim, perdi minha mãe também, num processo que eu estava de restauração, de vida financeira, tudo. E mesmo assim, às vezes tinha pessoas que olhavam para mim, Ana, como é que você está conseguindo? As pessoas não sabiam, talvez, como eu estava por dentro, mas eu falava, eu não posso parar. E eu olhava o meu filho e ele me dava força, porque eu falava, é por mim e por ele. E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de autocuidado, de autoestima. Então, nesse processo todo, você precisa procurar forças para não se perder. É. E você pontuou algumas coisas aqui, né? Talvez o filho, talvez aquele relacionamento que não está tão bom, mas que você precisa resgatar, seja com a sua, né, com um ente querido seu, seja no relacionamento mesmo, né? Porque a gente está falando de mulheres. Então, é preciso você pontuar algumas coisas para você não se perder. Então, o que faz, o que te dá força? O que faz com que você lute por você e pela situação? Talvez seja um filho, e você olhar para esses pontos de apoio Uhum. faz com que você, sabe, ressurja, sabe? Você está lá imergida naquela água, mas você se levanta, porque você sabe que você precisa estar de pé e outras pessoas também dependem de você. E é assim, acho que a gente tá amanhecer e tá vivo, e tá andando, tá respirando. Eu acho que a gente tem que ser muito grato, acho que a gratidão, ela tem que fazer parte dos nossos dias. Eu acho que a gente tem que trocar o pedir a Deus por agradecer, mesmo sem você ter recebido. A gratidão, acho que ela vai abrindo portas. Então, eu acho que pelo fato de eu estar aqui hoje, eu só tenho motivo para agradecer. Então, assim, as Exatamente. pessoas têm que parar com essa coisa de reclamar o tempo inteiro, de estar sempre vendo a falta. Ah, eu tenho esse carro, mas eu não gosto dele porque eu queria aquele. Ah, mas meu marido é assim, porque o nosso marido da fulana é tão diferente. Mas e você, é Uhum. diferente? O que você está fazendo? Qual é a tua parte? Exato. Então, as pessoas, elas veem muito assim, o que elas não têm, e elas não agradecem aquilo que elas já têm. Uhum. Sabe, eu tenho que perder 30 quilos. Nossa, eu perdi 8. Gente, eu perdi 8 E quilos. Ai, você que coisa boa. precisa pontuar isso e ficar Precisa, feliz com isso. precisa ver as pequenas coisas. A gente precisa aprender. E foi isso que eu sempre fiz. Eu sempre fui muito grata pelo que eu tinha. Independente de ser muito pouco, de estar passei por períodos de muita escassez. Eu saí de uma vida financeiramente muito boa, carro zero, tudo que eu podia fazer, por uma vida que eu não tinha cartão, nome Você estava sujo, limitada, eu né? estava limitada de todos os lados. Minha mãe Uhum. doente. Então, eu aprendi naquele momento a agradecer. Eu não murmurava. Eu só falava assim, Senhor,
eu não estou entendendo, mas eu sei que alguma coisa o senhor vai fazer disso aqui. E Uhum. aí, se eu não tivesse entendido isso, eu não seria essa Ana Paula do livro, eu não seria Ana Paula palestrante, eu não seria Ana Paula mentora de mulheres, eu não seria a Ana Paula que não julga, que quer te ouvir e te ajudar. E uma das ferramentas que a gente pode colocar aqui dentro da psicologia também para dar um apoio e base científica é o sentido de que o seu comportamento vai dizer muito sobre aquilo que você está vivendo. Então, como eu mudo o meu comportamento? É mudando as pequenas coisas que dá para você fazer. Exatamente. Exatamente ver, peraí, eu já consegui avançar esse ponto aqui. Eu não consegui, peraí, o que, que eu tenho que fazer para mudar esse comportamento? Quais os pensamentos? Quais as crenças? Porque quando você fala, vamos lá, você fala de beleza, você vai esbarrar em mulheres que não se sentem, sabe, bonitas, porque está sempre ligada à comparação, está sempre Muito. ligada ao que a opinião de outras pessoas. E quando a gente fala sobre autoestima, é você se sentir primeiramente, é você se sentir bem. E tudo passa por um crivo de como eu lido com as coisas. Porque se eu também não estou bem, eu não agradeço por nada. Tudo está tudo Tá interligado. tudo Você consegue interligado. entender Tudo, isso? tudo. Está tudo interligado. Então, a gente precisa da fé, precisa da psicologia e precisa mudar os nossos comportamentos É. também. Porque nada É muda uma enquanto você não decisão, né, muda. Vanessa? É assim, é parar de achar que o outro tem que fazer por você Exato. aquilo que está dentro de você. Porque nós precisamos entender que tudo depende de nós. Uhum. E as pessoas ficam muito assim, esperando vir do outro, esperando mudar alguma coisa, esperando receber algo, sempre assim, olhando o que não tem, olhando o que ainda não dá para fazer, né? Aham, isso. E quando a gente fala sobre isso, eu acredito que você se esbarra em muitas mulheres que são bonitas, mas a autoestima dela, ela não consegue se ver assim. Né? E você, como palestrante, fala um pouco desse processo que é fazer com que a mulher comece a olhar com o olhar interno, olhar para esse espelho interno dentro dela, ver as possibilidades que ela tem, até onde ela chegou e começar a ver isso como potência dentro dela. Porque eu acredito que seja um caminho muito difícil e por isso você começou a entrar nesse mundo Uhum. também, né, terapeuta em formação, para conseguir conciliar com a psicoterapia, com a psicologia, ter ferramentas para poder falar assim, caramba, aqui ela precisa de algo mais. Olha, aqui ela precisa lidar com a crença limitante que ela tem dela É. mesma. Então, como é que é isso nesse processo de você, né, da autoestima, que a mulher está ali, você olha e você vê assim, caramba, essa mulher é maravilhosa, mas como é que ela não está se enxergando assim? Eu acho que o maior problema de hoje é a rede social. É uma vitrine, né? A rede social ela é sempre perfeita, né? A família perfeita, o corpo perfeito, o rosto perfeito, é, milhões de filtros, mas para a mulher que está em casa, ela não vê. Eu costumo colocar muito lá no meu perfil, né? Fotos de mulheres reais, porque você olha a artista com aquela pele de porcelana, e aí você olha a tua, mas a minha pele não é assim. E aí você começa a se comparar com aquilo ali, Uhum. né? Aí você começa a se comparar com a mãe que tem babá, com a mãe que é rica, que posta foto no jatinho, sabe? Que tem aquela rede de apoio enorme. E aí você fala assim, mas quem sou eu? Como que eu vou Uhum. fazer isso? Como que eu vou dar conta disso? E aí, quando a mulher ela para de se comparar e ela começa a olhar para ela, não importa a vizinha, não importa o que que o outro tem, mas o que que eu tenho, o que que é possível para mim hoje, o que que dá para eu fazer com aquilo que eu tenho hoje, né? E olhar e começar a ver quantas coisas ela já conquistou, porque todos nós temos histórias, todos nós temos Uhum. algo para contar, para Uhum. transbordar na vida do outro, né? Às vezes uma simples conversa que você tem com alguém, tu consegue transbordar algo que a pessoa vira uma chave e que é Uhum. importantíssima para ela. Então todos nós temos histórias. Então acho que o que falta assim para as mulheres, eu bato muito nessa tecla, é cada um olhar para sua história. Olhar quantas coisas já venceu, olhar quantas coisas ela já fez, quantas pessoas ela foi capaz de ajudar, a mãe que ela está sendo, a esposa que ela está sendo,
a pessoa amiga que ela está sendo e parar de achar que a outra tem mais que ela. E isso a gente precisa virar essa chave, porque até muito pouco tempo atrás, apesar de quem me olhava, né, Uhum. nas redes sociais e gravando vídeo e, né, Uhum. achava que estava tudo bem aqui, ó, mas não estava ainda. Estava informação. Só que mesmo informação, eu entendia que mesmo a gente nunca vai estar Uhum. curada por completo. E nesse processo de cura eu já transbordava, porque eu precisava transbordar. E a mulher, ela precisa entender isso, que ela tem que parar de se comparar, que ela tem que olhar para si. Ela tem que ver o quanto ela é bonita. Ela não tem que olhar o cabelo da amiga e falar assim, o dia que eu tiver aquele cabelo, não. Eu tenho esse cabelo. O que eu posso fazer com ele? Eu tenho esse corpo. O que eu posso fazer com ele? Tá bom, eu quero emagrecer, eu não quero, eu sou magrinha demais, eu quero ganhar massa muscular. O que você pode melhorar com aquilo que você tem? E parar de ficar esperando nos outros e parar de ficar se comparando. Eu acho que a Exatamente. comparação hoje, Vanessa, é o que está adoecendo as mulheres. Exatamente, exatamente. Muito boa a sua colocação. E só reforçando isso que você acabou de dizer, é muito profundo, porque se você precisa ter algo para ser feliz, você nunca será. Não. Nunca será, porque você não está valorizando o que você já tem. É o ser, né? Quem você Entende? é. Quem você é, o que você já tem, o que você já conquistou. Isso, é claro, a gente não está falando para você se limitar, não, isso aqui já está bom para mim. Não, mas é você olhar e ver até onde você já caminhou, o que você precisa mudar, né? Porque tem muitos parâmetros. Às vezes eu olho para você e vejo assim, caramba, olha, eu posso conseguir isso aqui porque ela tem sido uma inspiração para mim. Você pode olhar, mas no sentido de se inspirar nas pessoas É, e não se colocar como aquela pessoa, né? E isso tem trago um adoecimento mental. tem muito, Tem adoecido, a gente muito. tem visto mulheres adoecidas porque elas não conseguem ser, elas estão numa dinâmica que a conta não fecha, É. porque não vai conseguir. Mas o que você tem? E aí, quando a gente fala de você como diretora da Mary Kay, a gente fala de algo inalcançável, né? De produtos, né? Que ai, não vai dar para mim. E aqui você conversando comigo falou, Vanessa, olha só, você está usando esse lip tint aqui, olha só, aqui tem na Mary Kay com quase o mesmo É, preço. Então, hoje, falta o quê? Informação para que essa mulher veja que, poxa, tem um produto X, mas se eu der uma pesquisada, tem um outro produto que tem a mesma substância e que dá. Porque a informação aqui é trazer a mulher no seu protagonismo. é, E para essa mulher ser protagonista de si, própria, ou de si mesma, melhor dizendo, ela precisa entender que é ela que está liderando. O filme da vida dela é ela que está escrevendo. Então, peraí, deixa eu ver o que está bom, deixa eu ver o que não está. Poxa, mas ela está assim. Ah, eu tenho um blazer assim preto. E aí você pode usar isso como inspiração. é. E isso te faz bem. São as pequenas coisas, o autocuidado. Eu não tenho dinheiro para terapia. A gente sabe que existe pessoas que não conseguem, não vão conseguir acessar. Mas o que te faz bem? Isso pode ser terapia. Aquele minuto que você tira para respirar, para olhar para você, para comprar um batom, ou não, ou usar. Poxa, olha aqui, tem esse, mas eu vou usar esse que é quase igual. Isso também é um É. cuidado com você. É o merecimento, né? E assim, as Exatamente. pessoas buscam por coisas que não são boas porque elas são baratas. Mas na verdade não é só isso, tem muita coisa por trás disso. Elas não se sentem merecedoras de usar algo melhor. Também E a gente na maioria esbarra das muito vezes, nisso. assim, não é nem que elas não possam, porque se você for ver, elas conseguem. Uhum. Só que a crença de merecimento, até nisso, ela também atrapalha. Você, às vezes, a diferença é pequena, mas você escolhe o mais barato, às vezes, por causa de R$ 2. Não é os R$ 2, mas é porque você fala assim: Acha que eu não mereço o merece. pior, eu Uhum. mereço o mais barato. Eu falo muito isso quando eu vou atender os meus clientes. A gente Eu precisa falo assim: destravar o que isso, que né? você merece? Você merece o pouco? Você merece o que é ruim, o que é pior? Ah, mas é mais barato. Quanto mais barato? Qual é o teu esforço para poder colocar o que é melhor para você? Qual é o benefício do melhor para você? Então tem muita crença nisso, mas Exatamente. eu não mereço aquele casaco porque ele é caro, eu vou comprar o mais barato. Só que aí você coloca o mais barato, tu não se sente bonita. Você está entendendo? Porque
Tá Aí tá dentro. dentro. Então, não é a questão de ser mais barato ou mais caro, é de você gostar. Você gostou daquilo? Então compra. Ana, eu sei que a gente não pode comprar tudo. Não é sobre Uhum. isso que eu tô falando, Aham, exato. mas são pequenas coisas que às vezes a gente faz, de pequenas, assim, é uma base, é um batom, é pequenas coisas, mas não é porque você não possa comprar. Você acha que você não merece usar Mary Kay, por exemplo. E para muitas mulheres isso vai soar como egoísmo, né? Ah, não, eu tô sendo egoísta, porque eu tenho que E o meu fazer isso, filho? eu tenho que fazer aquilo, e meu filho, e minha casa, enfim. E aí o seu cuidado você acaba negligenciando, você acaba se deixando para depois, você não se prioriza. Então, o Psicast de hoje tá aqui alguém que também, por um momento, se perdeu, mas que fez o caminho de volta. A Ana, ela tem uma história belíssima e está aqui dividindo com a gente, dizendo que é possível, sim, você voltar para o protagonismo da sua vida, você voltar a ser quem você é, fazendo as pequenas coisas, começando lá com autocuidado, sabe? Mudando velhos hábitos. A gente falou sobre crenças aqui, aquilo que você acha que você não é merecedor e que você precisa mudar, você precisa quebrar essa crença limitante dentro de você e como você modifica, como você muda essa crença, vendo como você está agora, até onde você já caminhou, sabe? E mudar a crença é dizer, eu não estou mais lá atrás. Eu não estou mais no meu passado. Eu posso mudar, eu posso reescrever a história da minha vida. E a história da sua vida começa se imaginando aquela mulher que, caramba, é como a palmeira, né? Ela enverga, mas ela não quebra. É a história aqui do seu livro, Inabalável. Não é que você é uma pessoa que não vai se machucar nunca, mas quando você olha por tudo que você já passou, você tem que se considerar uma pessoa inabalável, entende? Então, o nosso Psicast de hoje contou com a escritora, diretora da Mary Kay, mãe. Ela é palestrante de mulheres há 10 anos, ajudando mulheres a se reerguer, a reescrever as suas histórias. Nós teremos aqui a parte 2 da Ana. Já estou aqui falando que a gente precisa da parte 2, Vai ser um porque a prazer. gente agora vai entrar um pouco mais dentro da psicologia. Você, como psicóloga, futura psicóloga em formação, eu gostaria que você trouxesse mais ferramentas. Mas isso aqui foi um bate-papo básico do que você pode fazer previamente para mudar a sua vida. Seja ir lá no seu armário, olhar a roupinha que está lá, que você pode adaptar ela para você com um lenço, com algo diferente. Uma maquiagem que, pô, você está achando que é caro? Você já deu uma olhadinha lá na Mary Kay? Eu não estou fazendo aqui mexer, não. Mas entende? É se olhar, olhar para dentro de você e se resgatar. Entende? Eu acho que eu ouvi isso e eu trago muito isso para minha vivência. A gente precisa, foi com Augusto Cury, tá? Escritor, psiquiatra e psicólogo. Você precisa ter um caso de amor com você mesma. Exatamente. E quando você tem esse caso de amor, é tão gostoso, porque você começa a ver coisas em você que você não via antes. Você resgata isso dentro de você, diz, caramba, sabe? E isso é bom para você, isso levanta a sua autoestima, coloca você de novo no pódio. Ana, Exatamente. obrigada. Fala alguma coisa para a gente fechar. Gente, assim, o que eu quero deixar, né, para as mulheres que assistiram, que vão assistir, né, começa com o que você tem. Não se compara, porque você é única, você é filha amada de Deus. Então, Deus te fez única. Então, não olha para o lado, não olha para frente, olha para você, para dentro de você. Olha para o potencial que você tem. E se você não está conseguindo sozinha, busca, porque tem muitas mulheres, assim como eu, como a Vanessa, que querem te dar a mão e te fazer caminhar e chegar em lugares que você talvez hoje nem pode imaginar. Gente, e hoje nós ficamos por aqui com o nosso Psicast. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar, tá? E deixar lá a sua sugestão. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E até o próximo Psicast.